Bora resolver mais uma questão de humanas do Enem 2025, questão 81. Ela traz a seguinte ideia: em decorrência da naturalização da inferioridade social da mulher e da concepção de justiça do Estado, baseada na igualdade abstratamente concebida, torna-se possível convencer o Estado burguês a conceber a implementação de políticas públicas cujo conteúdo se define pela discriminação positiva de mulheres, embora isso aparentemente seja paradoxal. Violência de gênero, poder e impotência. No contexto atual, qual medida atende ao tipo de política pública abordada no texto? Essa questão foi uma questão meio polêmica do Enem 2025, né? Onde alguns alunos ficaram assim, como assim discriminação positiva, né? Bom, a dúvida seria assim, como assim você não entende o que é uma discriminação positiva? Isso aqui é fundamental de se entender, né? Igualdade nem sempre é o que é buscado, porque igualdade provoca desigualdade. Então a gente não tem que buscar igualdade entre desiguais. Então quando a gente olha para mulheres, crianças, idosos, negros, indígenas, a gente não busca uma igualdade, nós buscamos o que chamamos de equidade. E quando a gente chama de discriminação positiva, o Enem utilizou um outro termo para colocar o que ele chama de ações afirmativas. Então aqui é o que a gente chama de ação afirmativa. Então, quando você vê, por exemplo, uma cota ali para pessoas de baixa renda, uma cota para negros, isso é uma discriminação positiva. Já estou algumas pessoas falando, mas a cota para mim é uma forma de discriminação. E é uma discriminação positiva, porque você não trata de maneira igual aqueles que são diferentes. E aí, nesse caso das mulheres, uma discriminação positiva é quando você discrimina, ou seja, você trata de maneira diferente, porque você entende que na sociedade existe uma diferença entre homem e mulher. Vamos a alguns exemplos clássicos do que a gente pode trabalhar aqui, que é o contexto da questão. Letra A: ampliação do sufrágio universal. Isso não é um tipo de discriminação, porque aqui ocorre o quê? Uma igualdade entre a opção de voto. Então, o sufrágio universal é todos têm o direito ao voto. E aí, ao invés aqui da gente discriminar, a gente está colocando todos em pé de igualdade. Então, isso não é uma discriminação. O sufrágio universal foi quando a gente tinha, por exemplo, mulheres não votavam, tem o sufrágio universal colocando mulheres agora com a opção de voto. Ou seja, lá em 1932 ocorre o sufrágio universal feminino. Então, ampliação do sufrágio universal não é um tipo de discriminação aqui, né? Mas sim de igualdade. Não é o contexto da questão. Vamos lá. A letra B diz: diminuição da jornada de trabalho. Também não é um tipo de discriminação, porque eu estou falando de trabalhadores. E trabalhadores inclui homens ou mulheres, tá certo? Então, diminuição da jornada de trabalho não é um tipo de discriminação, porque não se refere a um tópico ou um grupo específico. Então, aqui também estaria errado. A letra C diz: extinção do crime de feminicídio. Opa! Você entende que a extinção do crime de feminicídio não é uma discriminação positiva? É a retirada da discriminação? Por quê? Quando a gente cria o crime de feminicídio, nós estamos discriminando aquele crime de outros tipos de crime. Então imagine, por exemplo, que existe um homicídio. E o homicídio inclui tanto homens ou mulheres. Então ali ocorre uma igualdade no tratamento jurídico do tipo de crime. Agora, quando a gente cria um crime e tipifica esse crime do tipo feminicídio, que é quando ocorre ali a morte de uma mulher pela questão de gênero, por ela ser mulher, e a gente tipifica esse crime por feminicídio, nós estamos discriminando esse crime. E por que isso é importante? Para que seja tratado de maneira diferente juridicamente. Então isso é uma discriminação positiva. Por quê? Porque ali não foi apenas um homicídio, não foi apenas uma morte, não. Foi uma morte por motivo de gênero. Então aquilo ali é específico na sociedade, só acontece com mulheres. Só mulheres são mortas por serem mulheres, por motivo de gênero. Então por isso que ali existe o crime, né, a tipificação do crime por feminicídio. Então a extinção do crime de feminicídio seria a retirada dessa discriminação positiva, né? Então a criação do crime de feminicídio que seria uma discriminação positiva. E isso é importante para que a gente tenha mais justiça. Lembre-se que direito ou igualdade nem sempre é justiça. Já teve uma questão nessa prova do Enem que falava sobre isso. Nem sempre aquilo que é justo é o que está previsto na norma ou previsto na lei. Muitas vezes a justiça inclui a tipificação de discriminações positivas, por exemplo. É isso que promove justiça, um tratamento diferente daqueles que são diferentes e construído, né? A sociedade é construída de forma diferente, a sociedade de cada um é tratada de forma diferente, então é necessário que também sejam julgados de maneiras diferentes. A letra D diz: redução da licença maternidade, lei que vai realmente ali ao encontro, né? Uma lei principalmente criada para mulheres que precisam dessa licença maternidade, apesar que também existe licença maternidade para os homens, mas o período é muito curto, né? Mas redução aqui da licença maternidade seria ali você retirar mais uma vez um fator de discriminação positiva. Por quê? Porque a criação da licença, a lei da licença maternidade para mulheres é uma forma de discriminar, ou seja, as mulheres têm esse direito perante a lei. A engravidar, depois ter filho, ficar 6 meses ali de licença maternidade, essa é uma lei criada para as mulheres, né? Os homens, por exemplo, não têm esse mesmo tipo de lei. Então, mas ele é pai, por exemplo, vai ficar 6 meses? Não, também não, ele não vai ficar. Não é o mesmo tipo de lei, não é o mesmo tratamento jurídico, não é o mesmo direito trabalhista. Então ali é uma forma de discriminação. Mas ela é mulher, está sendo tratada diferente? De mim, sim, está sendo tratada diferente. É uma lei diferente, em específica. Isso é um tipo de discriminação positiva ou ação de afirmação, né?
que a gente chama de ação afirmativa, é uma ação que afirma a existência daquele grupo social na sociedade. Agora, a letra E, olha só, criação de delegacia especializada, no caso, especializada da mulher. Isso aqui é um tipo de discriminação positiva. Por quê? Porque existe qualquer delegacia, mas existe uma delegacia especializada para a mulher. Por que isso é importante? Porque, historicamente, olhando na sociedade, a gente vê um tratamento de injustiça com as mulheres. Então, nem sempre, quando elas procuram uma delegacia normal, elas são acolhidas, ou são escutadas, ou tem ali o seu tratamento, ou seja, é feita a justiça perante a lei. Então, a delegacia especializada da mulher é uma forma de discriminar positivamente a fim de buscar uma justiça e uma equidade na sociedade. Então, uma questão aqui muito diferente do Enem, mas uma questão muito importante porque traz uma noção que é importante que você construa antes mesmo de querer entrar na faculdade ou na Universidade Federal, porque isso vai ser aplicado também dentro da faculdade para vários outros contextos, que é o que a gente chama de discriminação positiva ou ações afirmativas. Entendeu essa questão agora? Fez sentido para você? Deixa um like se você gostou da explicação. Eu te vejo nos próximos vídeos.